Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Você quer ficar de pé? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Senhor. Te pedimos, meu Deus, continue falando conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Sente-se, por favor, irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, a coisa mais importante da nossa vida é a nossa conversão. Porque nascemos, é importante o nascimento, é importante algumas ocasiões, decisões que tomamos, mas a decisão mais importante é aquela que nos levará à vida eterna. Pode ter certeza, todas as demais decisões, por mais importantes que sejam os demais acontecimentos, até mesmo o nosso nascimento, não é mais importante do que a conversão, porque alguém nasce, vive e morre e não tem a vida eterna, mas aqueles que tiveram o encontro com Cristo não morrerão eternamente, mas viverão eternamente. Aqueles que entregaram a vida a Jesus, irmãos, serão para sempre salvos, porque irão habitar nos céus com Deus para sempre. Então todas as demais coisas dessa vida, irmãos, se encerram na morte de alguém. Quando a pessoa morre, se encerra tudo: o trabalho, os bens que adquiriu, aquilo que conquistou, o legado ficou para trás, se deixou algum legado, ficou para trás, e não se pode levar nada para a eternidade. Nós não podemos levar nem nossos filhos, sabia? Mas você ama seu filho, seu neto, a sua mãe, seu pai, você não pode levá-lo para o céu, não pode levá-lo para a eternidade. Você pode orar por ele, pode pregar o evangelho a ele, tem que fazer isso, mas nós não levamos ninguém, nem nada dessa vida. Ou seja, a única coisa que nós podemos ter depois desta morte é a vida eterna. Então, por isso, irmãos, é o mais importante de tudo. Nós nos preocupamos com os negócios, nos preocupamos com o dinheiro, nos preocupamos com moradia, nos preocupamos com a família, com a saúde, etc. Tudo coisas importantes. São realmente coisas importantes, mas são desta vida. E depois? Depois, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, permaneceram em Jesus, viverão eternamente segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é verdadeira e fiel, ou seja, ela se cumprirá em nossa vida. Note bem, irmãos, que Deus nos dá a oportunidade de salvação. Deus te deu a oportunidade de ser salvo. Vou chamar assim de pré-conversão. É uma coisa maravilhosa, porque Deus quer nos salvar, e de uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa, Ele começa a agir em nossa vida. Então, alguém começa a orar por você, por exemplo. Isto é especial, irmão, quando alguém começa a orar por você. Então, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa conhecida, ou até mesmo que não te conheça pessoalmente, mas sempre Deus desperta pessoas para orarem pelos outros, a favor da salvação dos outros. É uma coisa tremenda isso, é uma coisa gloriosa, irmãos. Como Deus começa a mover o coração de algumas pessoas
às vezes uma igreja num bairro como o nosso, e nós começamos a orar pela salvação dos vizinhos, começamos a orar pela salvação dessa localidade, enfim, oramos até por pessoas que nós não conhecemos, nunca vimos, ou seja, estão sendo cobertos de oração para a salvação. Então isso algo que acontece na nossa pré-conversão, e aí começa a acontecer mais coisas, vai se identificando aí, vai vendo o que aconteceu com você, porque quando Deus começa a agir dessa maneira, a salvação está por perto. Então, muitas vezes, a pessoa tem o coração quebrantado, aquela pessoa cheia de orgulho, e que não se despertava para nada nesta vida, a não ser seus interesses pessoais, agora está com uma necessidade, e começa a buscar a Deus. De alguma forma, esta pessoa começa a sentir um desejo de Deus. Algumas pessoas nunca tiveram esse desejo, mas mesmo assim, de uma maneira especial, Deus usando alguém. Eu posso citar talvez dezenas de formas diferentes que Deus faz. Eu me lembro de uma irmã, quando nós estávamos ali no Limoeiro, na primeira igrejinha lá perto da Avenida São Miguel, e ela não conhecia Jesus, ela nunca tinha sido crente, ela nunca tinha ido a uma igreja evangélica, e ela teve um filho, o Maurício. Uma vez ele veio aqui, estava com 17 anos na época, né? Então quase 20 anos atrás aconteceu isso. Ela teve um filho e teve depressão pós-parto, e ela pegou o filho no colo, desceu, ela morava naqueles prédios lá perto do supermercado Açaí, que hoje é o Açaí, antigamente era o Extra, né? E ela pegou o filho, então o marido não estava em casa, enfim, não sei, mas ela desceu e falou: eu vou me matar, eu vou matar o meu filho e vou me suicidar, eu vou tirar a minha vida por causa da depressão. E ela desceu a nossa rua ali, Augusto Antunes, e ela falou: mas antes eu vou entrar numa igreja, a primeira igreja que eu achar eu vou entrar. Qual era a primeira igreja? A nossa. E ali ela entrou, ouviu a palavra de Deus. Ao final do culto, ela entregou a vida para Jesus. Ela não matou o seu filho, ela não tirou a própria vida, mas foi salva. E também o seu marido aceitou a Jesus e é salvo, e o seu filho está vivo, graças a Deus, cresceu, um moço hoje, e também é salvo. Ou seja, a salvação entrou naquela família de maneira milagrosa. Só para dar mais um exemplo, um jovem de 23 anos foi a uma festa, e naquela festa era muito ruim. Ele chegou naquela festa e só tinha pinga, cachaça, né? E rock, só tinha isso. Que festa é essa, né? A gente faz uma festa que comer bolo, ver alguém feliz, né? Ter alguma coisa boa para beber, mas pinga e rock, que coisa horrível. Tem gente que gosta disso, né? E aquele jovem saiu decepcionado, e ele não conhecia Deus, e fez uma oração sem saber o que era oração. Já tinha ido à igreja evangélica, mas nunca tinha sido tocado de uma maneira especial por Deus. Mas naquela noite ele fez uma oração mais ou menos assim: Deus, se tu existes, porque ele não sabia nem se Deus existia, ele falou: se tu existes, me mostra o caminho, porque ele não sabia qual era o caminho. E cerca de 1 mês e meio depois, ele esteve num culto, sem saber o que era um culto, porque um amigo o convidou. Aliás, não foi nem isso, esse amigo falou: olha, eu não posso ir em tal lugar porque tem uma reunião na minha casa, eu preciso ir lá, os crentes vão na minha casa. E então, esse outro jovem, estava dizendo, ele perguntou: mas eu posso ir também? Não disse nada, não pode, todo mundo pode. Então ele foi, sem saber exatamente do que se tratava, e lá ele teve um encontro com Jesus, entregou a vida para Jesus. Essa pessoa, esse jovem, era eu, aos 23 anos, decepcionado, né? Coração quebrantado.
Mas minha mãe orava por mim, minha mãe nova convertida, já orava por mim. Então, de alguma forma, irmão, Deus trabalhou na sua vida, de alguma forma, ou você estava enfermo, ou tinha um filho enfermo, ou estava desempregado, ou tinha um problema na família, enfim, havia uma necessidade, porque sem Jesus não dá, irmãos. Por mais que a pessoa possa ter formação universitária, possa ter um bom emprego, possa ter bens, ele necessita de Jesus. E eu e você necessitávamos de Jesus, e por isso nós tivemos um encontro com Deus. De alguma forma, você teve um encontro com Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem teve um encontro com Deus numa casa, não na igreja, mas numa casa? Levante a mão. Olha aí, foi na casa, né? Alguns irmãos. Quem teve um encontro com Deus na igreja, onde realmente teve um encontro com Cristo? Olha, muita gente. Quem teve um encontro com Deus em outro lugar, teve um encontro com Jesus lá no emprego, ou alguém orou por você, ou foi em algum outro lugar, a não ser esses dois apontados? Por favor, levante a mão. Olha aí. Porque Deus salva até, eu não sei se teve alguém aqui que entregou a vida para Jesus no trem, no metrô, no ônibus, na rua, no emprego, na escola, né? Em qualquer lugar, é lugar de ter um encontro com Deus. Como aquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda, e Betesda é casa de misericórdia. Ele precisava de um milagre na sua vida, ele precisava ser curado, ele não conhecia Jesus, ele esperava por um político, esperava por um médico, esperava por uma autoridade, esperava por alguém que pudesse ajudá-lo, mas ninguém ia ali ajudá-lo. Mas um dia, naquele tanque, ele teve um encontro com Jesus, ele foi curado, teve a sua vida transformada, ele foi levantado da paralisia, ele agora não era mais paralítico, porque quando Jesus entra em nossa vida, irmão, ele transforma, ele cura enfermidades, ele trabalha de uma maneira gloriosa, ele nos abençoa e nos faz ficarmos de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe onde você está nessa noite? Em Betesda, casa de misericórdia. Este é o lugar de encontro com Deus. Glórias a Deus. É interessante, irmãos, que a nossa conversão tem a ver com a cruz. Pregamos sobre a cruz na semana passada, né? Sem cruz não há conversão, porque a cruz é o lugar do sacrifício de Jesus. A cruz é o lugar onde o Senhor deu a vida para nos salvar. Então, irmãos, nós temos um encontro com Jesus através da cruz, aos pés da cruz. Como o próprio Pedro, ele andava com Jesus, viu milagres, viu o Senhor falando diversas vezes com autoridade, mas ele ainda não havia se convertido. Irmão, se você tem familiares que às vezes vêm à igreja, já faz tempo até, aí você já está até desanimado, fala, puxa, mas ele nunca se converte, não quer se batizar ainda, às vezes fala que quer, depois volta atrás, mas ele não vem ao culto, às vezes dá desculpa, e fala que está cansado, não quer vir. Olha, né? Meu pai foi assim, meu pai aceitou Jesus, estava bêbado, ele e um amigo dele, estavam bêbados, e demorou muitos anos, ele se lembrava raramente que tinha entregue a vida para Jesus, mas Deus não se esqueceu. Um dia Deus falou com ele, que não tinha se esquecido, de anos atrás, quando ele aceitou Jesus. E minha mãe sempre orando, continue orando pelo seu filho, pelo seu marido, irmão, pela sua esposa, continue orando pelos seus pais. Às vezes fala, mas minha mãe já faz tanto tempo que não vem mais na igreja, ela veio poucas vezes, e agora sempre dá uma desculpa. Continua orando, porque Pedro andou tanto tempo com Jesus e não se converteu. Ele ainda era bravo, né? Cortava a orelha dos outros, andava derrapando na curva, né? Andava fazendo algumas coisas erradas, mas um dia Jesus estava na cruz, já crucificado, e Pedro, ainda engajado com as coisas do mundo,
fazendo fogueirinha com os incrédulos. Estava ali Pedro, que na verdade não havia ainda se convertido, não havia tido uma mudança na vida dele, mas naquele momento Pedro teve um encontro com Jesus. E sabe onde foi esse encontro? Vendo a cruz, vendo o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Arrependimento, irmão, porque quando nós nos convertemos, nós temos um verdadeiro arrependimento, e ele se arrependeu ali, na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, aos pés da cruz. Ele teve um arrependimento, e ali Pedro se converteu. Olha, continue esperando em Deus, porque o seu parente ainda se converterá, por mais difícil que seja o coração dele, por mais difícil que seja o coração dela. Deus ainda tem um propósito de salvação, Ele está operando, irmão. E quando nós pensamos que vai ser difícil demais, que está longe demais a salvação, é tão rápido, Deus opera rapidamente. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, irmãos, eu tenho tantas alegrias no Evangelho, coisas que são maravilhosas mesmo, né? E eu já pregava o Evangelho há muitos anos, e o meu irmão não era salvo, e era coração duro. Você está dizendo, pastor, mas você não sabe como é que é o coração do meu marido, né? O marido tem um coração duro. A irmã está dizendo, não sabe como é o coração do meu filho é um coração duro. Meu irmão também tinha um coração duro. E um dia ele estava lá tentando consertar o carro dele, e ele estava tentando colocar aquela peça mais de uma hora, e não ia. Só que ele tinha falado para mim que ia no culto. Eu ia pregar na igreja presbiteriana, Pão da Vida, do meu amigo pastor Jorge Bessa, e eu tinha convidado a ele, e ele falou que ia, mas falou assim que ia, né, tentando não ir, né? E ele estava lá tentando pôr a peça no carro, já estava quase na hora, já estava na hora de tomar banho para irmos à igreja, e a gente ia juntos. Aí eu passei e perguntei para ele, Valdemar, você vai ao culto hoje? Você vai comigo lá? Aí ele falou, tem que colocar essa peça. Só que ele pensou assim, está mais de uma hora trabalhando lá, não conseguia colocar. Ele falou, se eu colocar essa peça, aí eu vou. Quando ele pensou nisso, irmão, a peça parece que puxou assim como um imã, encaixou no lugar. Ele falou, agora eu tenho que ir. E foi feito aquele culto, foi um culto muito abençoado. Eu preguei naquela noite, fiz o apelo. E quando eu ia lá, irmãos, pregar, ficava muito feliz, porque muita gente aceitava Jesus ali. E naquela noite eu fiz o apelo para quem quisesse entregar a vida para Jesus. E meu irmão parece que não ouviu bem, não entendeu bem, e levantou a mão. Aí minha cunhada falou para ele, minha cunhada estava junto, a esposa dele, falou, você entendeu bem? Ele falou, quem quer aceitar Jesus. Ele falou, agora eu já levantei minha mão. Entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Passaram-se alguns anos, ele não se firmava muito na fé, já era batizado, não se firmava na fé, mas Deus trabalhou de uma maneira tão especial na vida dele, que eu acho que meu irmão é mais crente do que eu hoje, está firmaço na fé. Então, irmão, não se desespere, mas continue na esperança, porque Pedro um dia se converteu e se tornou um discípulo de Jesus, realmente, se tornou um apóstolo de Deus, homem pregador do Evangelho, e fez muitos milagres em nome de Jesus. Foi o grande motivador da igreja pelo Espírito Santo de Deus. Foi realmente um homem usado tremendamente nas mãos de Deus. Olha, irmão, se prepara, porque um dia seu marido vai se converter e vai ficar mais crente que você. Vai ficar firme na fé, vai ser um obreiro, uma obreira, a sua esposa, irmão. Seu filho, um dia vai ser um pastor. Então você continua orando por ele, porque quem vai fazer um trabalho milagroso é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque quando nós entregamos a vida para Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo.
é realmente um novo nascimento. Então tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Aleluia. Se tudo se fez novo na sua vida, dê um glória a Deus agora. Mas tem que ser um glória a Deus cheio de alegria. Glória a Deus, tudo se fez novo. Eu me lembro quando eu entreguei a vida a Jesus com 23 anos. Conheci a irmã Dercy, a bênção. Ela me deu um livro. E eu ia lendo aquele livro no metrô, né? Naquele tempo o metrô não era lotado, eu ia trabalhar mais tarde, porque eu saía tarde também. E quando eu li aquele livro, eu até disfarçava, né? Porque um livro era muito... parecia que Deus estava falando com a gente pessoalmente, assim, sabe? É um livro que parecia um diálogo, né? Sobre Salmos e Provérbios, mas parecia, algumas outras partes da Bíblia, mas parecia assim o Senhor falando pessoalmente com a gente. E olha, irmãos, então eu ficava disfarçando assim, porque meus olhos enchiam de lágrimas, eu sentia a presença de Deus, porque tudo havia se feito novo. Aleluia, é uma vida nova, irmãos. Eu olhava para o espelho e falava, mas a aparência é a mesma, mas por dentro está tudo novo, mudou tudo na minha vida. Nós obtivemos, irmão, na nossa conversão, perdão dos nossos pecados. Olha que idade, que coisa gloriosa. Ninguém poderia anular a sentença pelos seus pecados, ninguém podia anular os seus pecados, mas Jesus perdoou todos os nossos pecados, nos deu uma nova vida, um novo nome, e o nosso nome agora está escrito no livro da vida nos céus. Glória a Deus. E tem mais uma coisa: você não morrerá mais, sim, mas terá a vida eterna. Glória a Deus. Não morrerá eternamente, ainda que um dia o corpo do crente seja sepultado na terra, mas a sua alma já partiu imediatamente para o Pai. Ou seja, nós não morreremos eternamente, mas já temos a vida eterna. Um dia eu orava e Deus falou no meu coração, e foi no coração meu, foi muito íntimo assim, lá dentro da minha alma, dentro do meu coração, e eu ouvi claramente a voz do Senhor dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, tu não morrerás, mas viverás. Olha só, foi o Senhor que disse isso para mim, e eu jamais esqueci dessas palavras, exatamente assim. Glórias a Deus, porque agora nós temos a vida eterna. Aleluia. E então, irmãos, começa a haver uma transformação, porque nós sentimos o desejo de abandonar o pecado. Eu me lembro que nos primeiros dias da minha conversão, eu tinha entregue a minha vida para Jesus, eu decidi que queria servir ao Senhor, viver para Deus, queria andar com Deus. E então, um desejo maravilhoso de abandonar o pecado, e tudo que era pecado na minha vida, vícios e tudo mais, foram abandonados nos primeiros dias da minha conversão. Exatamente em 15 dias, tudo que estava errado na minha vida, o Senhor colocou o desejo, e aquilo que eu não conseguia abandonar, Ele mesmo fez por mim. Glórias a Deus. Olha, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, abandonar o pecado, viver para Deus, ter o desejo de santidade. Agora eu tinha desejo de ter uma vida santa, de andar com a igreja do Senhor, de andar com os crentes. Coisa maravilhosa é nós termos irmãos em Cristo que nos ajudam na fé, aquele irmão que ora com a gente, aquela pessoa que é liberto. Você chega perto dele, não tem palavras más, não tem palavrão na boca, ele não discute com a gente, não fica ridicularizando, criando caso, criando problema, reclamando da vida, ou nos chamando para o mundo, para beber e para outras coisas. Mas aquele irmão em Cristo, que você chega perto dele, é uma bênção ver aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, porque ele anda com Deus, já está no caminho há mais tempo do que você, né? Isso aconteceu comigo. Eu conheci
alguns irmãos que eram uma bênção para a minha vida, alguns deles são pastores hoje, eram todos jovens, né? Conheci a Dercy, a família dela, que alegria, irmãos, pessoas que andavam com Deus, pessoas que serviam ao Senhor, pessoas que eram salvas, libertas, transformadas. Era uma bênção e continua sendo uma bênção até hoje. Que coisa gloriosa a gente ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. E quantas vezes participamos de campanhas de oração, quantas vezes nós estamos só desejosos de buscar a Deus. Então orávamos, jovem com 23 anos que orava, jovem com 23 anos que não queria outra coisa senão servir a Deus e andar na presença de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei muito o batismo com o Espírito Santo, até que um dia o Senhor me batizou. Irmão, que esse desejo esteja no seu coração. Eu tinha desejo da palavra de Deus, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria ler a Bíblia. E aí eu peguei férias, eu era bancário, peguei férias, fiquei um mês em casa, coisa que nunca tinha acontecido. Um mês, sabe o que eu fiz, irmão? Eu li a Bíblia toda em um mês. Desejo da palavra, que haja desejo da palavra no seu coração. Glórias a Deus. A mulher samaritana, que nós lemos aqui em João, capítulo 4, e versículo 14. Ela teve um encontro com Cristo. Ela desejava ter desta água viva. Ela não sabia o que era ainda. Quantas pessoas se aproximam do Senhor, mas não conhecem a Jesus, não conhecem o Espírito Santo, não conhecem aquilo que Deus pode lhe dar, lhe proporcionar. Mas então o Senhor fala com ela, fala: mulher, eu tenho algo mais importante do que esta água que você vem retirar aqui no poço de Jacó. Eu tenho uma água que vai jorrar para a vida eterna. Eu tenho uma água que fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. E ela disse: Senhor, eu quero beber desta água. Eu quero, em outras palavras, sentir a tua presença. Eu quero agora te conhecer. Eu quero andar contigo. O Senhor revelou toda a vida dela. Ela tinha uma vida complicada, de insucesso, de problemas não resolvidos. Ela tinha uma carga tremenda sobre os seus ombros, uma dificuldade enorme que não deixava ela ser feliz. Mas ela teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada, e agora ela queria mostrar a todas as pessoas que Jesus é o Salvador. Ela queria mostrar para a sua família que Jesus tinha revelado a sua vida, que agora ela encontrou a maneira correta de adorar ao Senhor, que agora ela tinha uma vida nova. Glórias a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos comunicar a Jesus, nós precisamos contar a alegria da nossa salvação, precisamos contar como Deus entrou em nossa vida, precisamos contar qual a mudança que houve em nosso interior. Precisamos testemunhar de Jesus, falarmos de Jesus, porque muitas vezes nós deixamos de falar para as pessoas mais próximas. Então, irmão, testemunhe do seu amor por Jesus, da sua salvação. Irmão, testemunhe para quem você puder, dizendo: olha como a minha vida mudou, o Espírito Santo de Deus entrou em mim, o Senhor habitou em meu coração. Eu estava triste, eu estava perdido, eu estava em trevas, mas agora estou na luz de Jesus. O Senhor iluminou meu coração, eu não ando mais sozinho, mas Jesus está na minha vida. Glórias a Deus. Você precisa testemunhar disso, irmão. Você precisa do primeiro amor. Irmão, nunca deixe o primeiro amor. Eu estou há 32 para 33 anos servindo ao Senhor, mas eu não abandonei o primeiro amor. Eu não deixei o primeiro amor. Eu não voltei atrás em minha palavra. Muitas pessoas voltam atrás em sua palavra, entregou a vida para Jesus, depois quer pegar de volta. Não. Aí começa a dar desculpas e saem da presença de Deus. Meu irmão, você tem uma palavra só,
O crente deve ter uma palavra só sim, sim, não, não. Não deve ter uma palavra duvidosa, mas deve continuar firme na fé. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, porque as coisas dessa vida não podem nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. Nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa qualquer, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, irmãos, essas coisas são coisas da vida. Um dia nasce um filho, nós ficamos alegres. Outro dia morre um parente querido, nós nos entristecemos. Mas a nossa fé em Cristo permanece, e nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Permaneça fiel ao Senhor, vivendo o primeiro amor. Se você deixou o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Tenha fé e esperança. A sua fé deve ser crescente, ou seja, ao longo do tempo que você servir a Deus, você deve buscar ao Senhor e cada vez mais ter fé em Deus. Tenha fé em Deus, creia no Evangelho, creia na palavra do Senhor. Por isso é importante ouvirmos a palavra, porque é pela fé, por ouvir a palavra, que vem a fé, né? É através da palavra que vem a fé. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então permaneça, tenha o desejo de servir ao Senhor. Glórias a Deus. Algumas pessoas abandonaram o desejo de servir ao Senhor, mas nunca deixe de servir a Deus, irmão. Nunca deixe de servir ao Senhor. Algumas pessoas reputam os seus erros, os seus fracassos, as decepções a Deus, falando: por que Deus não me deu isso? Por que Deus me deu esse trabalho duro que vem um pouco? Por que Deus não fez tal coisa na minha vida? Por que aconteceu assim? Então seus fracassos eles reputam a Deus. E na verdade, irmãos, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, meus irmãos, como Deus tem nos ajudado em nossas fraquezas, como o Senhor tem nos carregado em seus braços. Eu me lembro da minha conversão, que eu ganhei, acho que foi da Dercy também, aquele quadrinho, como é que chama? Os Passos, né? Que era dos Passos, né? Que o crente falava assim: Senhor, eu vi que desde a minha conversão o Senhor andava comigo, eu via pegadas na areia, eu via 4 pegadas na areia, o Senhor esteve sempre ao meu lado, mas nos momentos difíceis eu só vi 2. O Senhor me abandonou nesse momento, eu estava sozinho, e o Senhor disse: não, filho, nesse momento eram só os meus passos que você via, porque eu te levei no meu colo, eu te carreguei no meu colo. Há 33 anos eu tenho um Deus que me leva no seu colo, que me ajuda em minhas fraquezas, e que tem me ajudado especialmente em dias difíceis. Todas as vezes que eu estive realmente necessitado, e eu pedi a Deus, Ele me deu livramento, Ele me deu um escape, Ele me deu um novo dia, Ele me deu uma nova oportunidade, e eu vivi até hoje, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Por isso, irmão, ainda tenho desejo de servir a Deus, como nos primeiros dias eu tenho desejo de servir a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é fiel, Ele tem cuidado de nós. Glórias a Deus. É o Deus conosco, Emmanuel, o Deus que não nos abandona, mas Ele permanece fiel, Ele é fiel. Glórias a Deus, glórias a Deus. E aí, irmão, nos convertemos, vida nova, tudo novo. Nem tudo é flores, tem espinhos, mas aí a gente vai aos pés do Senhor, ora, e Deus abençoa, e vem o escape, vem o livramento, vem a graça, vem o fortalecimento, e aí a gente se batiza, né? Batismo, que alegria. O eunuco, está escrito lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. O eunuco
conversa com o evangelista Filipe, e ele não compreendia as Escrituras, mas aí Filipe esclarece a ele, prega o Evangelho para ele, e ele vê um pouco de água e fala: o que me importa de ser batizado? Por que eu não posso ser batizado? Eu quero ser batizado. E então ele é batizado. Ou a família do carcereiro, também de Atos dos Apóstolos, aquele carcereiro que estava prestes a se suicidar porque ele tinha perdido os prisioneiros, agora ele e sua família se converteram. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Leva esta palavra para você nesta noite. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro com a sua família é batizado nas águas. Olha que bênção gloriosa, irmão. O dia que nós descemos as águas batismais, fomos transformados. Se você não teve ainda este privilégio, terá a oportunidade em breve, porque o Senhor te dá a oportunidade de confirmar: realmente eu creio em Jesus, realmente eu entreguei a minha vida para Jesus. E você deita nas águas ali, o homem velho, e nasce dali das águas um novo homem, a nova mulher. Glória a Deus. O saudoso presbítero José Fernandes, ex-macumbeiro, agora já dorme no Senhor, meu amigo, ele tinha uma foto, e ele sempre andava com aquela foto, que no batismo dele, a turbulência da água, aparece ali algo semelhante a uma caveira. Ele serviu ao diabo durante alguns anos da sua vida, era um pai de santo, mas se converteu. Aquela malignidade saiu da vida dele, ele foi transformado, foi um homem usado por Deus muitas vezes para curar muitas pessoas. No velório dele, muitas pessoas testemunharam. Chegou um irmão e falou: olha, meu filho estava doente, à beira da morte, assim, contou toda a situação do filho dele, e o presbítero José Fernandes orou por ele, ele foi curado. E assim, quem esteve lá no velório dele viu tantos testemunhos, várias pessoas testemunharam de cura através de um homem que se converteu, Jesus curou através de um homem que entregou a vida ao Senhor, se batizou. Glórias a Deus, glórias a Deus. Árvores, aí, que coisa maravilhosa, restaurada a comunhão com o Pai, não é? Porque antes nós estávamos afastados, estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação, estávamos longe do Senhor. Eu vou pedir para a irmã Dulce cantar um daqueles hinos, não sei se é o 15 ou o 291. Você pode cantar, irmã Dulce? Prepara aí, por favor. Foi na cruz, né? E tem o outro hino da conversão também. Então, vou pedir para que ela cante daqui a alguns minutos. Só mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, tá? E então, irmãos, restaurada a comunhão com o Pai, agora sobre nós está a nova aliança. Somos salvos em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Você se lembra da sua primeira Santa Ceia? Restaurada a comunhão com Deus, agora você pode participar, depois do batismo, do corpo e do sangue de Jesus. Tivemos na semana passada a Santa Ceia. Você se lembra da primeira ceia? Foi no dia do seu batismo, né? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Nós precisamos cear, precisamos andar com o Senhor, precisamos viver com Jesus. Glórias a Deus. Eu estava lá naquela fila para o batismo e depois pude participar da primeira ceia e não perdi nenhuma até hoje. Olha que bênção. Tem gente que perde a ceia não por motivos necessários, né? Como os irmãos não tomaram a ceia hoje, foi por motivo necessário, problema de saúde na família, né? O sogro do diácono Jonas teve alta, esteve internado, teve um AVC, esteve internado e ele recebeu o sogro. Enfim, foram algumas coisas necessárias para a reparação da alta, né? E recepção do sogro em casa. Então, não por
estou dizendo não por motivos necessários, mas a gente vai tomar ceia hoje, né? Mas nunca perdi a ceia, nunca perdi uma ceia. Um mês, esse mês eu não tomei a ceia, não. Desde lá, desde o meu batismo até hoje, pela misericórdia de Deus, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom, participo da ceia. Nunca deixo de participar do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, restaurada a comunhão com o Pai, agora Deus restaura você e sua família. Olha que bênção. Você é restaurado, a sua família é restaurada, e Deus começa a trabalhar maravilhosamente na sua família também. Glórias a Deus, que bênção, que bênção. E nessa noite nós nos lembramos da nossa salvação, a coisa mais importante da nossa vida, o ato mais importante da nossa vida foi ter entregue a vida a Jesus. Amém? Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem um corinho que se canta, mas eu não vou cantar ele não. Mas você lembra qual dia da semana você entregou a vida para Jesus? Sente-se todos. Não vou cantar não, bem, depois ele pode até cortar. Mas olha, aí o dia da semana, se você se lembrar, você vai ficar de pé. Quem entregou a vida para Jesus numa segunda-feira, fique de pé. Numa terça-feira, pode ter sido numa casa, né? Uma terça-feira, teve alguém? Uma quarta-feira. Fica de pé. Quem pode ficar de pé. Quem falando dia vai ficar de pé. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Fica de pé.
Fica de pé. Domingo. Olha. Quem não lembra, fica de pé também. Ah, a pessoa quer ficar sentada. Glória a Deus. Foi assim, irmão, que o Senhor nos salvou. Aleluia. E hoje nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Graças a Deus. Estamos felizes pela sua decisão. Glória a Deus. Deus te abençoe e continue firme com Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. E neste dia especial que você entregou a vida para Jesus, guarde com muito amor esse dia especial e comunique a todas as pessoas que você puder o que você sentiu, o que você passou, como você está vivendo hoje, por causa dessa tão poderosa salvação. Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. E nós vamos agora orar e vamos nos despedir. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças e te louvamos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, Pai. Meu Deus, muito obrigado pela tua serva Roseli, meu Deus, que entregou a vida nessa noite a ti, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, abençoe a vida de cada um, Senhor. Meu Deus, de maneira especial e gloriosa, Senhor. Leva agora a tua igreja na tua paz, cobertados pela tua mão poderosa, Senhor. Fica conosco hoje para todo sempre. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que o glorioso amor do Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Todos digam amém. Paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.